Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos dar uma espiada na caixa de ferramentas de um psicólogo. Sabe, aqueles conceitos fundamentais que servem de base para a gente entender a complexidade toda da mente humana? Vamos nessa? Então, a gente se depara com uma pergunta central, né? Como é que os especialistas conseguem, de fato, decifrar a mente humana? Como eles organizam essa variedade imensa de experiências que cada um de nós tem? Bom, a resposta não tem nada de mágica, viu? Na verdade, é um conjunto de ferramentas conceituais que foram sendo afiadas ao longo de décadas. E é exatamente esse conjunto que a gente vai começar a explorar agora. E vamos começar pela primeira ferramenta, que é talvez a mais básica, a mais fundamental de todas. A distinção entre forma e conteúdo. Pode parecer simples, mas olha, isso aqui é a base de qualquer observação clínica bem feita. Certo, mas o que isso quer dizer na prática? Vamos lá. O conteúdo é basicamente o que a pessoa está dizendo. É a história, são os fatos, simples. Agora, a forma? A forma é a embalagem dessa história. É o como ela é contada. É o ritmo da fala, a maneira como as ideias são organizadas, a lógica, ou a falta dela, que conecta uma frase na outra. E o pulo do gato está aí. Muitas vezes é na forma, na embalagem, que as pistas mais valiosas se escondem. Imagina só a seguinte cena. Uma pessoa está contando que foi ao supermercado. O conteúdo, a história em si, é super banal, certo? Mas e se essa história for contada numa velocidade alucinante, com as ideias todas desconexas, pulando de um assunto para o outro sem a menor lógica? De repente, a forma como a história é contada passa a ser muito, mas muito mais reveladora sobre o estado mental daquela pessoa do que o fato dela ter ido comprar pão. É por isso que prestar atenção no como é tão importante quando escutar o quê. Beleza, então agora a gente já sabe como observar, olhando tanto para a forma quanto para o conteúdo. O próximo passo é escolher uma lente, uma perspectiva para interpretar o que a gente está vendo. E aqui, basicamente, existem duas grandes abordagens que mudam completamente o jogo. E essa imagem aqui deixa a diferença bem clara. Pensa na abordagem descritiva como se fosse um fotógrafo. O trabalho dele é capturar a cena exatamente como ela é, sem tirar nem pôr. Ele se prende aos fatos. A pessoa fala rápido, gesticula muito, ponto. Já a abordagem dinâmica, essa é mais como um detetive. Ela não se contenta com a foto, ela quer saber o porquê. Por que essa agitação toda? O que está acontecendo por baixo dos panos? Qual conflito interno, qual história de vida está gerando esse comportamento? Percebe a diferença? E claro, as duas são importantíssimas para ter uma visão completa. E tudo isso nos joga numa questão que é, assim, bem complexa, mas absolutamente fundamental. Para a gente saber o que precisa de mais atenção, a gente precisa ter uma espécie de linha de base, uma régua, sabe? Só que aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que a gente define o que é normal? Então, em vez de ficar procurando um ideal perfeito e abstrato de normalidade, que talvez nem exista, a psicopatologia costuma usar um critério muito mais com o pé no chão. A tal da normalidade funcional. A pergunta aqui é bem direta. A pessoa consegue levar a vida dela? Consegue trabalhar, se relacionar, se adaptar ao ambiente, sem que isso cause um sofrimento que paralisa ou prejuízos muito sérios? Ou seja, o foco está todo na funcionalidade. Mas, claro, como toda ferramenta, essa também tem seus prós e contras. A vantagem é óbvia, é um critério super prático, focado no impacto real na vida da pessoa. Mas e o limite? A grande questão é que alguém pode estar funcionando perfeitamente por fora, sabe? Trabalhando, saindo com os amigos, tudo nos conformes, mas por dentro vivendo um sofrimento gigantesco. E tem mais, o que a gente considera funcional aqui no Brasil pode ser bem diferente do que é funcional em outra cultura. Então é uma régua útil, mas que a gente tem que usar com cuidado. Certo. Agora chegou a hora da gente juntar as peças. Como é que essas ferramentas todas, a observação da forma e do conteúdo, as abordagens e essa noção de funcionalidade, como é que elas se encaixam para formar um quadro que faça sentido? Pensa nisso como montar um grande quebra-cabeça. E aqui a gente tem o passo a passo, bem visual. Vamos lá. Tudo começa com os sinais. O que são os sinais? É aquilo que o profissional consegue observar de fora, de forma objetiva. Ele pode ver, pode ouvir, pode até medir. Por exemplo, uma fala lenta, uma agitação. Em seguida, vem os sintomas. Sintoma é o que a própria pessoa conta, o que ela diz que está sentindo. É subjetivo. Eu me sinto triste, estou ouvindo vozes. E aí, quando um grupo específico de sinais e sintomas começa a aparecer junto com uma certa frequência, formando um padrão que a gente já conhece, aí temos uma síndrome. É a partir desse reconhecimento de padrão que o caminho para um possível diagnóstico começa a se desenhar.
E é exatamente nesse ponto, quando a palavra diagnóstico entra na conversa, que a gente precisa fazer uma pausa. Uma pausa bem importante para refletir. E essa frase aqui, que é uma paráfrase do pensamento do grande filósofo e psiquiatra Karl Jaspers, serve como um alerta poderoso e muito, muito necessário. Pode pensar nessa parte final como se fosse aquela etiqueta de cuidado, ou o manual de instruções que vem com a nossa caixa de ferramentas. É o grande alerta de uso para garantir que tudo isso que a gente viu seja usado para ajudar e nunca jamais para limitar. E a ideia central é essa. Olha só, identificar sinais, sintomas, síndromes, tudo isso é só o meio do caminho, não é o destino final. O objetivo de verdade é entender e, se possível, aliviar o sofrimento humano. O grande perigo, que a gente chama de reducionismo, é confundir a ferramenta com a pessoa. É achar que um diagnóstico, sei lá, de depressão, define tudo o que aquela pessoa é. A psicopatologia nos dá um mapa, é verdade, mas a gente nunca pode esquecer que o mapa não é o território. A pessoa real, de carne e osso, é sempre, sempre infinitamente mais complexa. E para fechar, fica aqui essa provocação. Se um diagnóstico é uma ferramenta e não uma identidade, como é que a gente pode usar essa ferramenta com sabedoria? Conhecer todas essas estruturas, esses conceitos, é claro que é fundamental. Mas a verdadeira sabedoria está em usar tudo isso para expandir a nossa compreensão da experiência humana e nunca, de forma alguma, para reduzi-la.